Boa tarde a todos. Peço ao senhor primeiro secretário que faça chamada dos vereadores para a verificação de quórum. Vereador Tonico, vereador Lulu, vereador Marquinho, vereador Rodrigo, vereador Lucas, vereador Márcio e vereadora professora Flora. Declaro aberta a 33ª sessão ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Peço ao vereador Rodrigo Penha para fazer leitura da Bíblia. E foi-me dirigida a palavra do Senhor nos termos seguintes: Tu não tomarás mulher, nem terás filhos, nem filhas neste lugar, porque isto diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nasceram neste lugar, acerca de suas mães que os conceberam e acerca dos seus pais que os geraram nesta terra. Morrerão de várias enfermidades, não serão chorados nem enterrados, jazerão como esterco sobre a face da terra, serão consumidos a espada e a fome. Os seus cadáveres servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra, porque isto diz o Senhor: Não entres na casa de luto, nem vais à casa onde se chora, nem os consoles, porque eu retirei deste povo a minha paz, diz o Senhor, a minha misericórdia e as minhas comiserações. Morrerão grandes e pequenos nesta terra, não serão sepultados, nem chorados, e não se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos. Não repartirão entre si pão para consolar o que chora sobre um morto. Não darão a beber um vaso de água para consolar os que choram a perda de seu pai e de sua mãe. Não entres numa casa de banquete para te sentares tanto a comer como a beber com eles, porque isso diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que desterrarei deste lugar a vossos olhos e em vossos dias a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa. Amém. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és tu para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és tu para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és tu para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és tu para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil.
Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 32ª sessão ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Aos 6 dias do mês de novembro do ano de 2023, no Salão Nobre da Câmara Municipal, localizado na Rua Manuel Torres, número 45, no bairro do Parque Imperial, realizou-se às 14 horas a 32ª sessão ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty, presidida pelo vereador Paulo Sérgio Conceição dos Santos, ocupando o cargo de primeiro secretário, o vereador Rodrigo Carlos Silva Penha, e a segunda secretaria, o vereador Antônio Carlos Vasconcelos Gama. Pelo livro de presença, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores Antônio Carlos Vasconcelos Gama, Rodrigo Carlos Silva Penha, Paulo Sérgio Conceição dos Santos, Márcio Alvarenga de Oliveira, Flora Maria Salles França Pinto e Lucas de Oliveira Cordeiro. Os vereadores Marco Antônio Santos da Conceição, Alan Souza Ribeiro e Luiz Cláudio Alcântara da Costa justificaram as ausências. A vereadora Flora Maria Salles França Pinto leu o versículo bíblico. No expediente foi lido o seguinte: ata da 31ª sessão ordinária, o memorando 041 de 2023, memorando VR 003 de 2023 e o ofício 09 de 2023. Matéria votada no expediente: requerimento número 79 de 2023, indicações 985, 986, 1004, 1005, 1010 a 1018, 1020, 1021, 1032 a 1039, 1046, 1047, 1050, 1053. Remoções de aplausos. Vereadores que discursaram no expediente: vereadora Flora Maria Salles França Pinto, vereador Rodrigo Carlos da Silva Penha, vereador Lucas de Oliveira Cordeiro e vereador Antônio Carlos Vasconcelos Gama. Matéria votada na ordem do dia: o projeto de resolução 017, 018, 014 e 021 de 2023. O projeto de lei 087 e 092 de 23. Vereadores que discursaram no expediente final: vereador Rodrigo Carlos Silva Penha, vereadora Flora Maria Salles França Pinto e a parte do presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, nada mais a tratar, o presidente encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. Para constar, o vereador Rodrigo Carlos Silva Penha, primeiro secretário, lavou a presente ata, a qual será assinada depois de lida e aprovada pelo presidente e secretário. A ata está em discussão. Não tem ninguém. A ata está em votação. Ata aprovada por unanimidade. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da correspondência em matéria que será votada no expediente. Memorando 042 de 2023, do vereador Alan Souza Ribeiro, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Venho respeitosamente, por meio deste, informar que o vereador Alan Souza Ribeiro não poderá comparecer à sessão legislativa ordinária da Câmara Municipal, marcada para hoje, dia 13 de 11 de 2023, por motivos pessoais. Thor Monteiro, chefe de gabinete. Justificativa do vereador Alan Ribeiro. Do gabinete do vereador Paulo Sérgio, presidente da Câmara Municipal, ao excelentíssimo senhor presidente, assunto: justificativo de ausência. Ao cumprimentá-lo cordialmente, tem esta a finalidade de justificar a ausência do vereador Paulo Sérgio Conceição dos Santos na sessão ordinária que acontecerá no dia 13 de novembro do corrente ano, devido a um compromisso inadiável. Jaqueline da Conceição do Espírito Santo, chefe de gabinete.
Justificativa do vereador Paulo Sérgio. Veto total ao projeto de lei 077 de 2023, que dispõe sobre a criação da unidade de pronto atendimento veterinário no município de Paraty e da outras providências. Veto total ao projeto de lei 077 de 2023 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Saúde. Projeto de lei número 101 de 2023 proíbe a promoção de políticas públicas, campanhas ou manifestações de quaisquer natureza que incentive a prática do aborto no município de Paraty. Origem, Poder Legislativo, vereador autor Marquinhos de Mamanguá. Projeto de lei de número 0101 de 2023 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Saúde. A parte está ficando lá. Uhum. Projeto de lei número 102 de 2023, que institui no calendário oficial do município de Paraty o Dia do Carpinteiro. Origem, Poder Legislativo, vereador autor Márcio Alvarenga. Projeto de lei de número 0102 de 2023, de autoria do vereador Márcio Alvarenga, está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Constituição. Projeto de resolução número 22 de 23, concede a comenda mérito inconfidente Salvador do Amaral Gurgel ao senhor Jonas Alves Cordeiro. Com tanta declaração... Origem, Poder Legislativo, vereador autor Tunico Gama. Projeto de resolução de número 022 de 2023, de autoria do vereador Tunico Gama, está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Constituição. Projeto de resolução número 23 de 23, de autoria da vereador Márcio Alvarenga, que dispõe sobre a concessão de título honorário de cidadão paratiense ao senhor Isaac Marendais Cordeiro. Origem, Poder Legislativo, vereador autor Márcio Alvarenga. Projeto de resolução número 023 de 2023, de autoria do vereador Márcio de Alvarenga, está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Constituição. Projeto de resolução
024/2023, de autoria do vereador Paulo Sérgio, que dispõe sobre a concessão de título honorário de cidadão paratiense ao senhor Felipe do Espírito Santo. Projeto de resolução de número 024, de autoria do vereador Paulo Sérgio, está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Constituição. Projeto de resolução 025 de 2023, de autoria da vereadora professora Flora, que dispõe sobre a concessão de título honorário de cidadã paratiense à senhora Eliane Vicente Lino. Origem de poder legislativo era da doutora Flora. Projeto de resolução de número 025 de 2023, de autoria da vereadora professora Flora, está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Constituição. Projeto de resolução 027, de autoria da vereadora professora Flora, que dispõe sobre a concessão comenda mérito confidente Salvador do Amaral Gurgel, a senhora Maria Leontino Osório da Gama Martins da Costa. Origem poder legislativo era a doutora Flora. Projeto de resolução de número 026 de 2023, de autoria da vereadora professora Flora, está sendo encaminhada à Comissão de Justiça e Constituição. Projeto de resolução número 026 de 2023, de autoria da vereadora professora Flora, que concede a comenda mérito geral da Maria da Silva, senhora Carmen Lúcia Lopes de Souza Oliveira. Origem poder legislativo era a doutora Flora. Projeto de resolução de número 026 de 2023, de autoria da vereadora professora Flora, encaminhada à Comissão de Justiça e Constituição. Requerimento 087, de autoria do vereador Rodrigo Carlos Silva Penha, solicitando à empresa Enel explicações sobre os cabos de alta tensão no bairro do Córrego dos Micos. Requerimento de número 087 de 2023 está em discussão. Com a palavra, vereador Rodrigo. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, funcionários da casa, Alex representando o Poder Executivo. Mais uma dessas situações que tem dos cabos no chão, né? Aquela região do Córrego dos Micos. Aí liga o cabo de qualquer forma, enfim, os cabos de energia estão se arrastando pelo chão, quando isso de uma criança tocar, de qualquer outra pessoa, e são cabos de tensão, então preocupa muito. A exemplo dos cabos da Oi que estão aí caindo pela cidade, uma própria empresa, né, caindo no Brasil inteiro. São as minhas palavras, peço a Vossa Excelência, se puderem, que vote favorável ao requerimento. Requerimento de número 087 de 2023 está em votação. Requerimento número 087 de 2023, aprovado por unanimidade.
Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicação 1002 de 2023. Solicitando mudança da base da Polícia Rodoviária Estadual da estrada Paraty-Cunha para o trecho conhecido como Fecha Nunca, localizado na mesma. Indicação 1019 de 2023. Solicita a realização do programa Caminhos da Costeira na comunidade da Joatinga. Indicação 1069. Solicitando a troca das cadeiras da sala de medicação por novas, no Hospital Hugo Miranda. Indicação 1070. Solicitando limpeza com roçado na Rua dos Antures, no bairro do Pantanal. Indicação 1071. Solicitando disponibilidade de novos fraldários no Centro Integrado de Saúde, no CIS. Indicações do vereador Marquinhos do Mamanguá. Indicação 1040 de 2023. Solicitando colocação de lixeiras em todos os pontos de ônibus ao longo da Avenida Roberto Silveira. Indicação 1041. Solicitando colocação de lombadas na Rua das Castanheiras, no bairro Princesa Isabel. Indicação 1042. Solicitando a operação tapa-buraco na estrada Paraty-Cunha, trecho sem pavimentação asfáltica no bairro do Penha. Indicação 1043. Solicitando construção da cobertura na quadra do bairro do Campinho. A do Alan vai ler? Não. Indicação do vereador Rodrigo Penha. Indicação 1055. Solicitando uma nova rede de esgoto no bairro Praia Grande. Indicação 1056. Solicitando uma rede de água na altura do sítio Shalom Cícero Lima, família Lima, na estrada da Forquilha. Indicação 1057. Solicitando um estudo de viabilidade para a implantação de transporte público no bairro de Jabaquara. Indicação 1058. Solicitando estacionamento especial para idosos na Rua Josefina Gibrail, no bairro do Centro Histórico. Indicação do vereador Tunico Gama. Indicação 1064. Solicitando melhoria na Rua Novo Mundo, no bairro do Campinho. Passar a patrol e colocar bica corrida. Indicação 1065. Solicitando substituição da tampa de um bueiro na Rua Aurora, no Centro Histórico. Indicação 1066. Solicitando manutenção da ponte do bairro do Patrimônio. Indicação 1067. Solicitando manutenção na Rua Fresca, na Terra Nova, no Centro Histórico. Indicação 1077. Solicitando operação tapa-buraco no bairro Várzea do Bom Retiro. Indicações do vereador Márcio Alvarenga. Indicação 1078. Solicitando revitalização e melhorias no ponto dos taxistas ao lado do produtor rural. Indicação 1079. Solicitando instalação de bebedouros no Centro de Informações Turísticas. Indicação 1080. Solicitando instalação de bicicletário no Hospital Hugo Miranda, no bairro do Pontal. Indicação 1081. Solicitando instalação de um bebedouro público na rodoviária. Indicação 1082. Solicitando instalação de uma faixa de pedestre em frente à Escola Estaleiro, na Rua André Rebouça, no bairro Ilha das Cobras. Indicações da vereadora professora Flora. Indicação 1072. Solicitando que seja implementado um programa de arte e educação nas escolas públicas rurais, costeiras e urbanas. Indicação 1073. Solicitando que seja instalada lixeira nos pontos de ônibus ao longo da rodovia BR-101. Indicação 1074. Solicitando sinalização na ponte de Jabaquara para que seja avisado que há passagem para um só veículo. Indicação 1075. Solicitando que a Secretaria de Transporte, junto à empresa Coletu, promovam gratuidade no transporte público para estudantes da rede pública que moram na zona rural no sábado e domingo da Flip. Indicação 1076. Solicitando que seja feita a operação tapa-buraco na ciclovia nas proximidades da garagem da Coletua. As indicações, votação em bloco. Essas são duas? Essa daqui é uma só, né? Essa aqui. Não, nem falei. Votação em bloco.
Votação em bloco. Aprovado por unanimidade. Moção de aplauso. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paraty. A Câmara Municipal de Paraty, obedecendo às disposições regimentais e após aprovação pelos vereadores em sessão plenária, faz constar em seus anais a indicação do vereador Márcio de Alvarenga de Oliveira para o agraciamento com moção de aplauso à equipe de pintura da Secretaria Municipal de Obras, composta por Sadraque Fabiano dos Reis, Fabiano Teodoro da Silva e Marcelo Amorim Barbosa, em reconhecimento por seu belíssimo trabalho. Vereador autor, Márcio Alvarenga. Moção de aplausos de autoria do vereador Márcio de Alvarenga está em votação. Moção de aplausos do vereador Márcio de Alvarenga, aprovado por unanimidade. Moção de aplauso. A Câmara Municipal de Paraty faz constar em seus anais, atendendo a solicitação da ilustre vereadora Flora Maria Salles França Pinto, que decidiu nesta data, em sessão ordinária, através de seus membros, conceder moção de aplauso à senhora Verônica Lima. Vereadora doutora professora Flora. Verônica Lima, deputada estadual do Rio de Janeiro. A presente moção tem por objetivo reconhecer o trabalho, a dedicação e a contribuição da senhora Verônica Lima na excelente atuação política como deputada estadual. Verônica Lima, após 3 mandatos consecutivos, como a primeira vereadora negra da história de Niterói, onde aprovou inúmeras leis que mudaram a vida do povo, Verônica Lima se elegeu deputada estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro em 2022, com 55.738 votos. Em seu mandato, foi eleita presidente da Comissão Permanente de Cultura e membro titular da Comissão de Constituição e Justiça, sempre em defesa da população do Estado do Rio de Janeiro. Sua atuação é marcada pela defesa do setor cultural, seus trabalhadores e trabalhadoras, das mulheres, do povo negro, da população LGBTQIA+, e daqueles que mais precisam. Junto com o presidente Lula, tem lutando pelo fim das desigualdades e por dignidade, cidadania plena e oportunidades iguais para todos. Verônica teve uma votação expressiva em Paraty, tendo visitado a cidade por diversas vezes, e é uma grande parceira na construção de políticas para mulheres da cidade. E é a idealizadora da Casa da Utopia, que participará da Flip 2023, trazendo uma programação riquíssima com grandes escritores importantes para o debate político. Externamos nosso reconhecimento, reiterando votos de apreço e consideração, e que a presente moção seja encaminhada e homenageada. Vereadora autora, professora Flora. Moção de aplauso da vereadora professora Flora está em votação. Moção de aplauso da professora Flora, aprovado por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada no expediente, franqueia a palavra aos vereadores inscritos.
Com a palavra, vereador Lucas. Uma boa tarde a todos. Minha fala será bastante breve. Quero primeiro agradecer a presença na última semana, na terça-feira, de todos os vereadores que estiveram aqui durante a audiência pública que organizamos relacionada ao Plano Verão 2023-2024, onde a gente teve a alegria de ter essa casa bastante cheia, onde praticamente não cabia mais ninguém sentado. Então, a gente fica muito feliz dessa participação da população, do envolvimento das pessoas, da alegria também de ter na audiência a presença de todos os convidados, tanto do Poder Executivo, quanto das empresas em que nós enviamos o convite, pedimos a participação e a apresentação de um planejamento. A gente fica feliz por parte dos convidados terem apresentado um planejamento de fato, falando um pouco sobre o verão desse ano, e também alguns outros que foram convidados que não apresentaram, foi mais uma propaganda daquilo que fazem ou que não fazem, enfim. Mas é importante esse envolvimento e o convite da participação de audiências públicas para dar oportunidade, de fato, para que as pessoas falem. As duas empresas onde a espera era maior da participação, a Enel e a Qualitur, onde a população acabou fazendo o maior número de perguntas. A gente até no final da audiência informou que aquelas perguntas que não foram feitas à Qualitur, a Enel, a Águas de Paraty, Paraty Rotativo, CCR, aquelas que não foram feitas naquele momento serão encaminhadas através de ofício, requerimento, até que deve ser lido provavelmente na próxima sessão aqui na casa. Então a gente agradece a participação de todos. A Qualitur, inclusive, nós encaminhamos um ofício em nome dos vereadores que estavam aqui presentes, devido a uma fala do representante, que eu acredito que todos estão de acordo, que eu acho que foi a empresa que veio menos preparada, acabou sendo a Qualitur, que nas indagações, questionamentos, acabaram não conseguindo passar informações, mas a fala da Qualitur em todo momento foi culpando outras empresas que estavam aqui presentes, e também a prefeitura dizendo que os horários que hoje nós não temos no município de Paraty, o itinerário que nós não temos hoje, é responsabilidade exclusiva da prefeitura e da Secretaria de Transporte, pois quem decide o itinerário e os horários, no caso, seria a prefeitura. Então, no final da audiência, nós chegamos a um acordo, o Alex aqui representando o Executivo, de que o gabinete do prefeito convocaria uma reunião, juntamente com a Qualitur, os vereadores, para que apresentássemos, então, sugestões, incluindo o que mais foi falado. O vereador Rodrigo fez uma indicação, inclusive, relacionada ao bairro do Jabaquara, o retorno do ônibus, o ônibus circular, que fazia esse trajeto na cidade. Então, a gente vem cobrando e a gente aguarda que, a partir dessa reunião, e com o Poder Executivo, junto com os vereadores, a gente informando quais são os horários, já que a justificativa era essa, não será mais, porque nós indicaremos, então, os horários locais que nós achamos assim coerentes. Então, a gente tem cobrado e pedindo, então, encaminhamos já o ofício, tanto o Poder Executivo quanto para a Qualitur, para que essa reunião para definição de horários e itinerário seja marcado. Uma outra fala, eu até estava conversando com a professora Flora agora, que a Alerj votou recentemente mudando a forma das emendas. Agora, as emendas na Assembleia Legislativa também são impositivas. Então, assim como no caso dos deputados federais, as emendas estaduais não são mais sugestivas, onde a gente dava aquela ideia para o deputado estadual, ele colocava lá no orçamento e o governador decidia se encaminhava ou não. Agora não, as emendas da Alerj são impositivas também. Então, mais um motivo para a gente bater na porta lá dos deputados e pedir bastante recursos para o município. Achei importante informar para que a gente esteja buscando recursos assim para a cidade de Paraty. As indicações foi basicamente reforçando muitas daquelas que a gente já fez, mais uma vez pedindo para que o posto, a base da Polícia Rodoviária Estadual, que está ali à frente da escola
de onde era a Escola Municipal da Ponte Branca, e que estamos na expectativa da reabertura, que seja realocada dali para um ponto mais acima. Todas as conversas que a gente fez, tanto com a polícia, quanto com os moradores, com todos aqueles atores relacionados ao tema, todos são favoráveis, e todas as vezes a justificativa é que quem vai definir isso é o Poder Executivo. Então, vai mais uma vez o nosso apelo à Prefeitura, que, falando em nome dos moradores do bairro da Ponte Branca, não faz sentido algum aquela base da polícia ali. Não fui, inclusive, na inauguração, porque eu não concordo com ela ali naquele local. E a gente continua pedindo para que a base, obviamente, não saia, mas sim seja realocada para um ponto mais acima, para que não cause transtorno para os moradores, que hoje a única função daquela base ali tem sido essa. A gente pede, então, encarecidamente que o Poder Executivo avalie. São essas minhas palavras. Obrigado. Fala aqui, vereador Lucas. Essa reunião ela não deveria ser somente com o executivo, mas sim com os moradores de cada localidade, porque eles que sabem a necessidade dos horários, né, de vir trabalhar, os melhores horários, principalmente Mongaguá, a zona costeira, né, que precisa de barco, né, e do ônibus. Eu acho que seria legal também chamar eles numa reunião, pelo menos os representantes das comunidades. Com a palavra, vereador Tunico. Boa tarde, presidente, caros colegas aqui presentes, público presente, Alex aqui, representante executivo, e o meu tio Rangel aí presente, aí, né, Rangel, visitando a casa. Vou falar rapidamente também. Primeiro, parabenizar, Lucas, você e o Alan pela audiência em relação ao Plano Verão, onde foi importante, realmente a discussão maior foi em cima da Enel e da empresa Colitur. Inclusive, no outro dia, eu liguei para o gerente, né, da Colitur para ele não entrar, levar para o coração, né, porque todo mundo aqui argumentou, principalmente os vereadores, argumentou melhoria. E volto a falar de novo a sugestão na minha fala, né, conforme marcar a reunião com o executivo, concordo com o vereador Marquinho, tem que convocar as associações para participar, mas também tem que chamar os alternativos para participar. Né? Reforço de novo que nós temos que direcionar o horário. Se a empresa não está dando conta, não vai fazer investimento, por que não botar uma linha na Graúna? Por que não botar uma linha no São Roque? Dá oportunidade. Né? E quem ganha é a população. Volta a bater nisso de novo. E em relação, quando eu argumentei em relação à Trindade, né, os demais vereadores que não puderam comparecer, a Trindade, devido à estrada, vai ser micro-ônibus. Então, eles vão ter 5 micro-ônibus, segundo eles, 4 micro-ônibus para a linha e 1 de reserva. Igual eu argumentei, minha preocupação, temporada não vai dar conta de botar o pessoal na Trindade e de tirar. Porque eu já trabalhei na empresa e sei, antigamente trabalhava um ônibus grande e andava 2 por horário e mais 2 de meia hora. O Marquinhos também teve a oportunidade de trabalhar lá, sabe muito bem como que é a Trindade. Então, assim, me preocupa. E quando fiz o argumento, até no outro dia ele falou que eles estão tentando ver se alugam um ônibus da Penedo para poder colocar em Paraty, porque só 5 micro-ônibus não vai dar conta, porque a gente ainda tem o Paraty-Mirim e a Trindade, que superlota nessas épocas. Né? E aí foi esse argumento, então tomara que se resolva. Falar um pouquinho que eu tive a oportunidade de estar na Ilha do Araújo, né, na entrega lá do cais, e onde, pela primeira vez, a gente viu a Enel fazer um investimento, porém, sempre tem um questionamento, né, Márcio? O Márcio também teve a oportunidade de dar uma passadinha lá, trocou todo o poste, toda a fiação, porém, não trocaram os transformadores. Então, se preocupa, foi uma cobrança da população. Segundo eles, foi um investimento de mais de 6 milhões. Segundo eles, vão trocar. Por que não já ter trocado, né, gente? Então, assim, me preocupa, né, foi um argumento muito dos moradores em relação à Enel, mas aqui, pelo menos, veio o investimento, teve as trocas, não acaba a luz a qualquer hora, né? Falar um pouquinho aqui, dar o parabéns também, que é bom a gente sempre estar lembrando sobre o trabalho. O pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, né, mais uma vez aí ganhando aí o ICMS ecológico, agora é o primeiro.
parabenizar ali o nosso secretário Vinícius, toda a sua equipe, que tem dado continuidade. Não deixar de falar também em relação aos Jogos Escolares, né, no GEPAR, que iniciou no Campão, e todo ele foi feito no complexo ali da Mangueira. Tive a oportunidade de passar lá na hora do futsal, mais de 3.000 crianças, né, envolvidas no evento. Então, aqui, parabéns para o secretário e toda a equipe, muito importante isso. E não deixar de parabenizar também ali, né, o time empresa ali, né, Lulu, do Barra do Corumbê, campeão da 2ª divisão, né, o Lulu e o Tarcísio aí ganhando o título ainda. Sub-40, aí está igual o Felipe Melo. Então, por enquanto, são essas minhas palavras. Sobre as indicações, a gente fez mais o que, né, a população nos pediu, nos procurou em relação à manutenção do centro histórico. E uma melhoria ali, principalmente na Várzea do Bom Retiro, que é tudo concretado, mas tem muito buraco devido a esse tempo de chuva aí. O pessoal está com medo de perder também a estrada lá. Por enquanto, são essas minhas palavras. Aproveitar aqui um gancho também aqui na palavra do vereador Tonico. E aproveitar, registrar aqui a presença do ex-vereador Rangel, presidente dessa casa também aqui. Seja bem-vindo, essa casa também é sua, meu irmão. E sobre a questão das linhas, vereador Tonico, a gente também precisa tomar algumas providências contra as vans, né? Manutenção dessas vans, tá? Esses dias, no Paraty-Mirim, uma van perdeu a roda da frente. Olha o perigo. Então, a gente tem que tomar certo cuidado, temos que fiscalizar, tá? Temos que encaminhar os requerimentos, pedindo informações, ofício, para que eles também tomem tendência. Não basta só querer ganhar e não investir também na sua ferramenta de trabalho. Pedir aí a fiscalização para estar mais atenta também nessa situação aí. Não basta também só criticar a Colitu e os outros transportes não resolverem. Com a palavra, a vereadora professora Flora. Boa tarde a todos. Eu vou fazer uma fala aqui, já englobando as minhas indicações, mas também alguma coisa do que foi dito aqui, porque eu acho que a gente precisa retornar a alguns assuntos. Bom, primeiro, a gente está falando em arte e educação nas escolas, Rodrigo, porque eu vejo que você tem uma preocupação também bastante grande a respeito de música na escola e tal. Só que, quando a gente faz um concurso para professor de artes, ele pode ter várias especialidades. Então, a gente acredita que um programa de arte e educação, que aí pode ser a especialidade do professor de arte. Se ele é da dramaturgia, da dança, da música, das artes plásticas, todos serão contemplados quando fizer um concurso, e a gente também contempla os dons dos nossos alunos, que às vezes um não dá para música, mas dá para uma pintura. Então, a gente acredita na escola como um espaço transformador e, com certeza, a arte faz parte desse universo aí transformador. Bom, estamos pedindo aqui lixeira ao longo dos pontos de ônibus, que a gente tem observado que as pessoas sentam, comem salgadinho e tal, às vezes a comunidade está bem ali próxima, e ali seria um ponto interessante de ter uma lixeira. Também, passando na ponte do Jabaquara, eu reparei que não tem nenhuma sinalização avisando quem está descendo ali o morro que só vai passar um carro na ponte. Então, acredito que seja uma visualização importante, né? Está ali dizendo que não pode passar caminhão, ônibus, mas não tem dizendo que é uma passagem de um só veículo. O meu pedido da Colitur foi aceito, tá, gente? Foi muito bom. O Matheus ter vindo aí, tadinho, ele não tem culpa, né, da empresa toda, mas ele levou um chacoalho, mais ou menos, na excelente aí, a audiência pública que a gente teve. Mas ele foi bem aberto à minha solicitação que eu estou fazendo aqui por indicação, mas eu também fiz um ofício para ele, que ele já me respondeu. Então, as crianças, no sábado e domingo, acompanhadas de seus responsáveis ou de seus professores que já estão organizando, já me procuraram, já fizeram e-mail, vão poder frequentar a Flipinha, né? Porque não é justo as crianças da zona rural não poderem vir à Flipinha. Então, ele aceitou aí o nosso pedido de gratuidade para as crianças e jovens da zona rural frequentarem a Flipinha e a Flipzona no sábado e domingo. E também a minha filha usa muita bicicleta e reclamou que tem lá um buracão bem perto da Colitur, justamente na ciclovia. Inclusive, a ciclovia, né, Rodrigo? Uma coisa que a gente sabe,
que o engenheiro de tráfego sempre faz a ciclovia no meio e não na beirada. Mas aqui nós temos na beirada. Então, é outro problema. Quando a gente sai na esquina, vem dos dois lados, tem muito acidente. Bom, de qualquer forma, a gente está pedindo aí essa questão aí do tapa-buraco, porque, pelo menos, a pessoa não precisa fugir para a rua do lado. Queria falar aqui para o Lucas a questão de tirar aquele posto de guarda ali. É muito importante, mesmo porque a gente já sabe que aquela base do Fecha Nunca, que ia ser tipo um lugar para cobrar pedágio ou fazer a tal da Estrada Parque, já não vai ser bem assim. Mas a gente tem previsto alguma coisa naquela região do Fecha Nunca. Então, eu acho que, sim, a base da polícia devia ir para lá, já que não vai ter mais essa base da Estrada Parque, né? A mesma coisa, vocês falaram do ônibus circular do Jabaquara. A Associação de Moradores procurou a Colitur e a Colitur realmente falou que está na mão da Secretaria de Transportes. Eu acho que não é bem assim. Então, aqui, eu vou convidar meus colegas, que a gente está na iminência, eu acho, de fazer... Eu assim, não me sinto à vontade de fazer sozinha, porque eu acho que a gente mexe com muitos interesses diferentes, mas uma audiência pública só sobre mobilidade urbana. Então, a gente tem aí a questão das vans, a questão do Uber, que é um falso Uber na nossa cidade, a questão do táxi, se a gente pode botar taxímetro ou não, se a gente pode botar uma tabela ou não de preço, a questão dos bicicletários, gente, a gente vive reclamando, está lá aquelas placas na rodoviária que não pode botar bicicleta, mas o trabalhador usa bicicleta, gente. Tem 5 vezes mais bicicleta do que o lugar das bicicletas. Estacionamento a gente tem que discutir, né? As ciclovias em si, ou seja, a mobilidade urbana é um assunto, e a própria Colitur, obviamente, né? Paraty rotativo, tudo que tem a ver com a mobilidade urbana, eu acho que está mais do que na hora da gente discutir de verdade aqui só um recorte desse assunto, né? Então, assim, acredito que a gente, enquanto Câmara, aí pode se unir, e não dá mais tempo esse ano, mas a gente, logo no começo do ano que vem, acho bem importante a gente enfrentar esses problemas e tudo que eles envolvem, né? Porque a turma da van vai ser difícil, a turma do Uber, mais difícil ainda, dos táxis, os mototáxis, que é uma coisa legal que existe na nossa cidade, que a gente pode ver o que a gente precisa escutar deles e melhorar. Enfim, a mobilidade urbana interessa aos trabalhadores e trabalhadoras e, claro, a todos nós. Então, fica aqui o nosso convite. A questão das emendas impositivas da Alerj é uma novidade. Há 10 dias atrás, quando eu conversei com a Lucineide, a prefeitura ainda não tinha essa ligação igual tem com os deputados federais, que é o Transfere Gov, mas ia ter um Transfere Alerj qualquer, então vamos acompanhar, que eu também acho bastante importante a gente fazer isso. E, olha, Tunico, os 5 micro-ônibus aí para Trindade, não deveria ser pouco, uma vez que a gente estava discutindo a taxa de ocupação, de acolhimento que a Trindade suporta. Você já pensou de meia em meia hora ter 2 micro-ônibus descendo e a gente achar que não é suficiente? Vai ter que ser, porque senão aquilo ali vai virar assim. É difícil você imaginar que de meia em meia hora você vai ter 2 micro-ônibus e aquilo não vai ser suficiente. Ou seja, a Trindade vai estar recebendo mais turista do que deve receber, na minha modesta opinião, que acho que é compartilhada, às vezes, dos próprios trindadeiros, que pensam em fazer uma cancela, um controle. Gente, tem uma capacidade de carga, de acolhimento, que a gente precisa começar a estudar um pouco melhor. E a respeito do ICMS ecológico, né? Então, acho bem importante, a gente ganhou, mas a gente ganhou porque a gente tem as reservas ambientais aqui, da Joatinga, né? Do Parque Nacional da Serra da Bocaina, não exatamente porque a gente faz a nossa lição de casa, principalmente em relação à questão do lixo, da reciclagem, da coleta seletiva, da preservação dos mananciais, e mesmo a questão da especulação imobiliária com os licenciamentos ambientais, né, simplificados. Então, assim, é uma preocupação nossa, sim. Que bom que a gente ganhou esse ICMS ecológico, e eu gostaria que ele traduzisse numa política pública ambiental mais consistente, principalmente em relação ao lixo, né?
e a coleta seletiva e todos esses assuntos que eu falei. Então, são essas minhas palavras. Obrigada. Não havendo mais vereadores inscritos no expediente, peço ao senhor primeiro secretário que faça chamada dos vereadores para verificação de quórum. Vereador Tonico, vereador Lulu, vereador Marquinhos, vereador Rodrigo, vereador Lucas, vereador Márcio, vereador professora Flora. Declaro aberta a ordem do dia. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da matéria que entrará em pauta. Projeto de Lei 087 de 2023, que dispõe sobre a prevenção ou combate de doenças associadas à exposição solar do pescador artesanal e profissional e da outras providências. Origem Poder Legislativo. Vereador autor, Márcio Alvarenga. Projeto de lei de número 087 de 2023, de autoria do vereador Márcio Alvarenga, está em primeira discussão? Segunda discussão? Com a palavra o vereador Márcio. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, aos colegas. Esse projeto que a gente fez, no meu ver, é muito importante, né, devido ao clima cada vez está mais quente. Né, não só a nossa profissão, pescador, mas outras profissões também que poderia se adequar também, com o apoio aí da prefeitura, né, que é uma doença que é perigosa, é uma doença que ela vem mesmo através do sol, a gente vê as pessoas mais velhas, a família mesmo, a gente tem na família, né, de pescador, que é muito exposto ao sol, e a gente tem que se prevenir bastante mesmo sobre o sol, que cada vez sol mais quente, então a gente tem que se prevenir. Então, agradeço aí o apoio, a votação e o apoio dos colegas nesse projeto. Muito obrigado. Projeto de lei, o vereador Márcio continua, está em segunda votação? Não, dá a palavra. Não, deixa. Não, mas acho que pode falar enquanto está votando. Lá a gente assiste aí na TV o pessoal votando e falando ao mesmo tempo. Não, uma fala rápida, quero parabenizar o vereador Márcio. Tenho ouvido muitas pessoas comentando relacionado ao verão que a gente vai passar esse ano, vendo matérias na televisão de que será o verão mais quente em não sei quantos anos, 1000 anos aí. Então a gente fica bastante preocupado, é um projeto de lei fundamental, importantíssimo, se tratando dos pescadores do nosso município, e ainda vou além, assim como o vereador falou, pensar em alguma possibilidade, tomando café com meu pai hoje pela manhã, estava conversando, vendo alguns municípios, inclusive as secretarias de assistência social estão pensando em algumas questões para municípios quentes, a gente, Paraty, vai fazer um calor danado no estado do Rio de Janeiro. O padre Milton, no sábado, estive com ele estava comentando que ganhou um ventilador que ele estava levando para uma família, acho que no condado, que eles não tinham recurso para comprar um ventilador. Então, são dificuldades que para a realidade de muitos não existe, mas quando a gente vai realmente para esse Brasil profundo, mais dificuldades financeiras, etc., desigualdade social, um Brasil de verdade, como o vereador Rodrigo falou aqui,
são preocupações que precisam estar nessa casa constantemente. Então, não sei, uma conversa, inclusive com o secretário de assistência, o Márcio Silva, Alex, para a gente pensar em possibilidades para pensar nessa população que mais sofre com esse período que a gente vai entrar. Quando chega o inverno, a gente sempre fala daquele de campanhas agasalho, né? Talvez a gente precise pensar uma cidade como Paraty em algum tipo de projeto para que a gente não permita que pessoas sofram ainda mais aí nas suas casas com a falta de ventilador, ar, assim por diante, o município poder ajudar de alguma forma. Encerro a minha fala, vereador Márcio, mais uma vez parabenizando esse projeto importantíssimo e que, sem sombra de dúvidas, quando a gente fala aqui de política de verdade, é a política que muda a vida das pessoas. Parabéns. Palavra, vereador Rodrigo Penha. Vereador Lucas, endosso suas palavras, Márcio, um projeto muito importante, e porque o melanoma é um dos tipos de câncer mais agressivos e mais perigosos e que atingem muito a população do nosso país. Eu mesmo perdi meu tio 13 anos atrás com melanoma. É um câncer que é invisível, é uma mancha, né? A gente precisa divulgar, falar. O projeto não trata só dessa questão, né? Trata de divulgar e falar a respeito. E a gente tem uma indicação que deve estar subindo semana que vem, que é indicando ao prefeito a possibilidade dos trabalhadores, funcionários públicos que trabalham ao ar livre, usarem blusas de proteção UV. Porque é uma coisa que a gente preocupa bastante. Realmente, o sol hoje é um dos fatores que precisa ter esse cuidado, porque não é só o câncer de próstata, a gente fala muito disso, câncer de mama, uma série de outras situações que a gente precisa cuidar aí. E saudar aqui meu ex-amigo, meu ex-presidente dessa casa, o amigo Rangel. Projeto de lei está em segunda discussão. Está em segunda votação. Projeto de lei de autoria do vereador Márcio Alvarenga, aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 003 de 2023, que concede comenda mérito de Paraty à senhora Geisa Aparecida de Oliveira. Origem Poder Legislativo é o doutor Lucas Cordeiro. Decreto legislativo de número 003 de 2023 está em única discussão. Decreto legislativo continua em discussão. Não tendo quem queira discutir, está em votação única. Nossa, é muito botão, gente. Decreto legislativo de número 003 de 2023, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 091 de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional especial no montante de R$ 216.609,91. Origem Poder Executivo, autor Poder Executivo.
Projeto de lei de número 091 de 2023 está em primeira discussão. Projeto de lei 091 de 2023 está em primeira votação. Projeto de lei de número 091 de 2023, aprovado por unanimidade em primeira votação. Projeto de lei número 100 de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito especial no montante de R$ 286.500 da Secretaria Municipal de Agricultura. Origem, Poder Executivo. Autor, Poder Executivo. Projeto de lei de número 100 de 2023, de autoria do Poder Executivo, está em primeira discussão. Projeto de lei de número 100 de 2023 está em primeira votação. Projeto de lei de número 100 de 2023, aprovado por unanimidade em primeira votação. Terminada a matéria a ser votada na ordem do dia, passaremos para o expediente final, franqueando a palavra aos vereadores inscritos. Com a palavra, vereador Tunico. Me abstenho. Com a palavra, vereador Lulu. Senhor presidente, vereadores, muito feliz hoje aqui, igual o Tonico falou. Em 2 dias fui campeão 2 vezes, jogando futebol. No sábado na Barra Grande e no domingo aqui no campo municipal. E há um mês atrás fui campeão lá em Angra dos Reis. Então, só queria ressaltar isso para dizer que eu sou um atleta, um esportista, eu corro o caminho e jogo futebol, né? Que é o que eu acho que mais sei fazer hoje. Acho que é jogar futebol. Eu jogo até hoje, querendo parar, mas os clubes não deixam. E eu me sinto também como um incentivador de alguns jovens, de algumas crianças, que eu joguei ontem, fui campeão num time que a maioria tinha idade para ser meu filho, né? E todos eles ressaltaram a importância de eu estar ali junto com eles ali. O Márcio esteve presente lá, presenciou o jogo todo, né, Márcio? Então, eu fico muito feliz com isso. Comecei falando disso para também poder falar sobre a minha indignação com o que fizeram com o time
do município de Paraty, representando nossa cidade no estado do Rio, no Campeonato Carioca Sub-17. Né? Eu acho que todos tomaram conhecimento nesse final de semana. O time muito bem colocado no Campeonato Carioca, preste a representar a cidade numa final, e por uma incompetência de gestão, incompetência ou talvez até mesmo safadeza, né? Pelo que eu fiquei sabendo, não posso provar ainda, mas eu acho que foi safadeza e pilantragem do gestor desse time de Paraty, né? Porque ele recebeu ali um repasse da Prefeitura Municipal no montante de, acredito eu, acho que foi quase R$250 mil, e o time de Paraty, ele tomou um WO por esse presidente, eu acho que o nome dele é Alan Tonico, por ele não pagar o que se chama dentro do futebol de borderô, que é o clube, ele tem que pagar a questão da arbitragem para acontecer o jogo. Cada clube tem esse compromisso, né, quando entra a disputar o campeonato. Então, esse indevido, vou chamá-lo assim, esse indevido, ele não pagou, deixou para pagar no último dia, onde que a federação não aceitou mais esse pagamento e não deixou o clube participar. Então, gente, eu acho que isso daí, Márcio, sinceramente, é brincar com o sonho dessa juventude, dessa criançada, do povo paratiense, da população paratiense, da Câmara Municipal, a quem foi o que autorizou esse repasse de R$250 mil. Então, a gente também não poderia ficar de fora, sem fazer essa cobrança, sem investigar isso, sem procurar saber ao certo o que aconteceu. A verdade é essa, temos que tomar muito cuidado em as pessoas que a gente coloca à frente de algumas coisas, né? Porque a gente coloca dinheiro para uma pessoa que chega aqui, sei lá de onde, sei lá quem trouxe, e você entrega R$250 mil, né? Para fazer um trabalho com os nossos jovens, com os nossos filhos, com os nossos netos, sobrinhos, né? E a gente vê isso acontecer. Essas crianças viajaram aí mais de 8 horas para jogar, foram para lá, voltaram para cá, às vezes com uma alimentação até precária e tudo. Cansativo isso, tanto para os atletas como para as mães, os familiares. E chegar agora na principal fase, na fase mais, né, que todo mundo deseja chegar quando se inicia um campeonato, que era a final. Você não participar. Por uma sacanagem dessa, por não ter pago o borderô, sinceramente, eu estou indignado com isso. Vou procurar saber a fundo, temos que investigar isso e saber ao certo o que aconteceu. O que nós não podemos é aceitar isso, porque é brincadeira. Eu acho que todo mundo tem culpa nisso daí. Ele é o principal culpado, que é o presidente, mas o prefeito, a prefeitura municipal também tem que arcar também com o seu compromisso, arcar também com a sua cobrança a respeito desse cidadão que está à frente do esporte paratiense, né, gente? Porque não dá para aceitar isso. Eu estou indignado com essa situação. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Lu, nós vamos convocar essa empresa aqui pela Comissão de Defesa Cidadão e Meio Ambiente para explicações, porque está aí na casa já o orçamento para o ano que vem para a gente aprovar. A gente não pode estar aprovando recurso para acontecer esse tipo de coisa. A gente aprova as instituições porque é da responsabilidade com a comunidade. Então, a gente vai estar convocando aqui na Comissão de Defesa Cidadã e Meio Ambiente, vamos estar notificando todos os vereadores para que a gente possa ter maiores explicações sobre a situação e o que está sendo feito com esse recurso empregado nesse time de futebol de Paraty. Rodrigo, Lulu, Marquinhos, dá licença um pouquinho. Lulu, é como nós estávamos conversando ontem, né? A gente ficou muito preocupado, sim. Eu acho que tem que ser, sim, conte com o meu apoio aí, tem que ser chamado, sim, aqui, para se explicar por que aconteceu isso, que isso não pode acontecer. Isso é como nós estávamos conversando lá no campão, né, ô Lulu? A gente tudo feliz ali, te parabenizo por estar jogando nosso time de futebol lá, fomos campeões junto lá, e a gente vê a molecada, a rapaziada querendo chegar na final também e ter a irresponsabilidade de um cidadão desse. Eu acho que ele tem que ser chamado aqui, tem que se explicar que sim, conte comigo, estamos juntos nisso aí, tem que ter organização. Se teve dinheiro, por que não foi pago? Né? E as crianças, eu via nos olhos dessas crianças, esses jovens, a vontade de jogar, viajando. E
parabenizo também o secretário de esporte, que às vezes a pessoa já pensa que é o secretário de esporte, mas não é. Ele está preocupado também, o secretário Fabrício está preocupado também com essa situação. Eu falei, Fabrício, nós temos que tomar providência. O Fabrício também está à parte, está no louco de chamar esse rapaz aí para a gente poder se explicar aqui para os vereadores e o município. Presidente, só pegar um adendo aqui, só na fala rápida do Rodrigo, né, Rodrigo, essa convocação, até mesmo porque, como que funciona esse plano de trabalho da Sociedade Esportiva de Paraty? Ele recebeu R$250 mil para fazer o profissional, o feminino, o sub-15, o sub-17 e o sub-20. As crianças do sub-17 foram punidas por não pagar um borderô do sub-20. E aí a FERJ, né, puniu o clube, pagaram o borderô um dia, na parte da manhã, um dia antes do jogo, eles não aceitaram, e puniu o time de Paraty dando o WO para São Cristóvão, se eu não me engano. E agora São Cristóvão vem aqui, então complica um pouco, mas eu acredito nesse jovem. Eu acho que a gente tem que conversar muito isso até com os jovens, que às vezes na emoção, né, alguns pais estavam até falando de fazer um ato de repúdio, os atletas sentarem em campo e não jogarem. Eu acho que oportunidades são dadas, eu acho que eles têm competência de ganhar de 3-0 ou a mais e mostrar para esse indivíduo, né, que brincou com o sonho deles, que eles são competentes sim e têm futuro sim. Então, eu conversei muito até com meu filho, que é, né, amigo ali de alguns do Sub-17, falei, cara, você tem que conversar com eles, que eles têm que jogar sim. Eu acho que tem chance sim, eu acho que nós temos que abraçar essa causa sim, pode contar comigo também. Peço ao vereador Rodrigo que assume o trabalho da casa para que eu faça uso da palavra. Com a palavra, o vereador Marquinhos do Mamanguá. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Venho aqui a essa tribuna, ouvindo os colegas falar, a gente vai relembrando alguns assuntos que são importantes discutirmos aqui na tribuna, né? Quero falar aqui, a professora Flora, alguns outros vereadores aqui falaram sobre a questão dos buracos. Gente, eu nunca vi tanto buraco nessa cidade que está aparecendo igual agora. Hoje mesmo foi desviado um carro ali de um buraco, quase bati num carro em frente à guarda. Abriu um buraco, meteram um bocado de palha de coco, cone, né? E sem contar vários outros lugares que está acontecendo isso, né? E também fazer um apelo aqui ao secretário, né, de transporte, que venha, né, fazer o trabalho de fiscalização. Eu acho que está faltando fiscal em Paraty. Entendeu? Eu acho que está faltando fiscal. Porque a gente tem inúmeras reclamações sobre as vans. E muitas das vezes a gente foca na Colitu e as vans. Não são transporte? Não transportam vidas? Também ali? Não botam em risco? Recebi uma ligação que a van do Paraty-Mirim tinha caído a roda. Estrada precária. Uma van com excesso de passageiro, o que vai acontecer? Nós já tivemos vários acidentes ali naquela estrada do Paraty-Mirim, né? Tivemos ônibus ali que tombou em ribanceira. Nós estamos lidando com vidas. E aí eu pergunto, cadê o secretário de transporte? Que não vê isso. Outra situação que a gente está vendo, que não sei se os vereadores têm recebido, questão dos jipes. Também. As situações que estão acontecendo também, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tem que cobrar aqui, né, sobre a segurança do transporte também. Tá? A gente não adianta fechar os olhos para isso. A gente quer crucificar Colitu, que presta aí um desserviço para a nossa comunidade. Agora eu cheguei a ver, né? Eu consegui alcançar a Colitu com ar-condicionado em Paraty. Agora eu vi o ônibus com ar-condicionado em Paraty, né? É sinal que a cobrança dessa casa, desses vereadores, está surgindo efeito. As reuniões, né? Aí, os ofícios, as cobranças, Márcio, estão surgindo efeito.
Porque quando a gente vem aqui para a gente cobrar, não é que a gente quer o mal da cidade, não quer o mal do prefeito, quer o mal de... A gente vem cobrar pela população que nos elegeu para isso. É isso que nós queremos, dar dignidade ao nosso município, aos moradores da Costeira, igual o vereador Lucas, se não me engano, fez aqui indicações, Caminho da Costeira. Quem é Caminho da Costeira? Não precisa pedir, é só ligar para a Catiane e para o Wesley e resolve o problema da Costeira. Um cidadão que nem sequer se consta, né, na folha de pagamento da prefeitura, mas tem mais autonomia do que a indicação do vereador. Onde nós estamos? Então, a gente tem que procurar saber, tá? Vamos encaminhar um ofício, quero saber onde esse cidadão está lotado, ou se ele está em qual secretaria, se ele está em terceirizada, porque ele tem mais autonomia do que qualquer um. E respondendo sobre o município. Então, isso daí a gente tem que ver, vão encaminhar um ofício ao secretário, se não responder, a gente vai tomar as devidas providências para saber quem é esse camarada. É dinheiro público, está sendo investido aonde? Né? Eu acho que a gente tem que saber, ué. Né? Tem muitos benefícios para ser feito nas comunidades e a gente não consegue direcionar, porque não dizer que os outros, onde estão sendo feitos, não precisem. Né? Mas como, Márcio, eu tenho cobrado aqui aquele cais da Praia Grande. O cais lá do Baixio, que está lá, não tem uma passarela. Mas o material está indo até hoje. E aí, quando a gente cobra, é porque a gente são cobrados da população. Aí parece que a gente está contra, a gente está cobrando para que se faça. Entendeu? E aí a gente vê um cidadão usando material da prefeitura para bem próprio, para fazer política. Então isso não pode. Então a gente tem que tomar ciência disso. Quero participar disso, os vereadores estão vendo, isso está na rede social e a gente vai tomar providência sobre isso. Tá bom? São essas as minhas palavras. Peço ao vereador Marquinhos do Mamanguá que assuma os trabalhos da casa. Não havendo mais vereadores inscritos no expediente final e nada mais a tratar, dou por encerrado a sessão agradecendo a presença de todos. Que todos tenham uma boa tarde.